Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem passou bem a noite? Amém. Isso é muito bom. Isso é fofo. Amém. Ontem, o pastor disse que o culto de hoje, ou no culto de hoje, falaríamos a respeito do arrebatamento. Existem muitas pessoas, existem muitos pregadores no planeta Terra pregando que o arrebatamento será algo secreto. Que o arrebatamento será algo secreto. E existem também aqueles que pregam que o arrebatamento não será secreto. Existem pregadores alegando, afirmando que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E também existe um grupo de pessoas que pregam, que afirmam que o arrebatamento será durante a grande tribulação, dentro da grande tribulação. E essas contradições têm causado confusão a muitas pessoas. Tem levado muita gente a estar confuso. E tem aqueles que dizem assim: se vai ser durante a grande tribulação, se não vai ser, para mim já não me importa. O importante é estar com Deus, é estar com Cristo, morrer e ir para o céu. Sabem por quê? É como se já ouvi fulano, já ouvi Beltrano, já ouvi Cicrânio. Como existe essa luta entre os líderes, entre os pregadores. Eu prefiro simplesmente continuar com a minha fé em Cristo, vou me firmar em Cristo e vou para o céu. Se o arrebatamento vai ser antes ou depois, para mim já não tem importância. Será que não tem mesmo importância? Tem importância sim. Eu tenho dito e repito que a Bíblia Sagrada não se interpreta segundo o intelecto humano, segundo a sabedoria humana, segundo a nossa carne, segundo a inteligência que Deus colocou em nós no ventre da nossa mãe, a inteligência natural. A Bíblia não se interpreta desse jeito. A interpretação correta das Sagradas Escrituras provém de Deus. Provém do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Eu lembro muito bem que o Senhor Salvador Jesus Cristo, no Novo Testamento, de forma muito clara, ele disse assim aos seus discípulos: eu vou para meu Pai e enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador, que há de vos guiar, vos ensinar, vos revelar tudo quanto vos tenho dito. A interpretação bíblica correta não se adquire no estudo ou ao fazer o estudo da teologia. A interpretação correta bíblica provém da intimidade que o indivíduo, que a pessoa busca de Cristo. Como assim, pastor? Se a pessoa não viver, se a pessoa não carregar consigo uma vida de oração, ao fazer leitura bíblica, a pessoa trará uma má interpretação das Sagradas Escrituras. A pessoa pregará mentira, heresia, doutrinas de demônio.
Porque toda pessoa que não busca a face de Deus em santificação está sujeito a ser enganado pelos espíritos enganadores. Porque diz o Senhor Jesus Cristo que até Satanás, ele transfigura-se em anjo de luz. Qual é a missão do diabo? A missão do diabo, na verdade, é enganar o povo de Deus, juntando um pouco de mentira, um pouco de verdade, para causar problemas e conflitos na congregação, causando conflitos, problemas de interpretações bíblicas entre pessoas que falam da parte de Deus, que têm interpretação da parte de Deus, e entre as pessoas que não têm a interpretação bíblica dos manuscritos sagrados que provém do diabo. Amém? Porque só existem duas fontes, a fonte do mal e a fonte do bem. A interpretação que provém do Senhor Jesus Cristo, que é a interpretação correta, até porque a Bíblia Sagrada pertence a Cristo. E a interpretação do diabo, dos demônios, aonde a pessoa simplesmente leu do jeito que ele entendeu, aí prega e anuncia. E temos muita gente que não tem intimidade com Deus hoje. Se tem uma coisa, infelizmente, que a igreja está enfrentando e vivendo hoje, é a falta de intimidade com Deus nos altares. Isso é, líderes religiosos hoje têm preguiça de cultivar uma vida de oração. Têm preguiça de gastarem tempo nas orações, no jejum. Amém? Então, pastor, como percebermos as Sagradas Escrituras? Como compreendermos a Bíblia Sagrada? Disse o Senhor Jesus, repito, eu vou para meu Pai, e Ele revela a faculdade do Espírito Santo. Eis que eu enviarei para vós o Espírito Santo, que vai fazer o quê? Que vai vos guiar, vos ensinar, vos revelar, vos fazer lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Tem dúvida da palavra de Deus? Tem dúvida de alguma doutrina? Está a fazer confusão na mente algum ensinamento? Tem o Espírito Santo para poder te revelar a verdade. Tem o Espírito Santo hoje para a pessoa buscar em oração para que ele possa fazer o quê? Revelar a verdade. Está a fazer confusão na mente algum conhecimento, alguma doutrina? Alguma coisa que ouviu? Abre jejum. Jejua 1 mês, 2, 3, come simplesmente uma vez diário. Se não der para comer uma vez diário, abre jejum direito de 3 dias, uma semana seco, se tranca no quarto, não sai, não vê a luz do dia, não vê absolutamente nada, fica ali trancado, orando, buscando Cristo. Até Cristo te responder. Enquanto não te responder, continua ali fazendo o quê? Buscando o Senhor. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganada. Buscando a face de Cristo. Acha que Deus não atende a oração e a súplica de quem Ele busca, de quem não quer ser enganado? Deus atende. Amém? Até porque Ele diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que a Bíblia, na verdade, tem a dizer a respeito do arrebatamento? O arrebatamento vai ser visível ou invisível? Isso é, o arrebatamento vai ser visível ou secreto? O arrebatamento vai ser dentro da grande tribulação ou fora da grande tribulação? Ou antes da grande tribulação? O que responde a essas perguntas é nada mais, nada menos do que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Tudo o que você vai ouvir não é o pensamento nem achismo do pastor. Amém? Não, o pastor Dalvan, pastor Elemento Surpresa, está a pregar exatamente aquilo que acha correto. Não. Eu estarei pregando aquilo que Cristo diz que é o correto. Aquilo que foi revelado por Cristo, o Nazareno, o leão da tribo de Judá, o que está inscrito na Bíblia Sagrada, é isso que
que nós vamos ouvir, que nós vamos aprender para a glória de Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Porque existem vídeos, tem muitos vídeos, muitos filmes, né? Retratando o arrebatamento antes da grande tribulação. Existem vídeos, pouquíssimos vídeos, retratando o arrebatamento dentro da grande tribulação. Pastor, qual é a forma correta de eu conhecer a Bíblia Sagrada? O Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado é aquele que ouve, guarda e pratica. Ouve, guarda e pratica. A teologia traz um pouco de verdade e um pouco de mentira. Repito, a forma correta de conhecermos Deus, de conhecermos o Evangelho de Cristo, não é estudando teologia. Nenhum discípulo de Cristo fez teologia, nenhum. Ao contrário, Pedro era pescador. Maior parte dos discípulos de Cristo eram pescadores. E nenhum deles fez teologia. E são esses homens que não fizeram teologia que Deus está dizendo para eles assim lá em Marcos 16, versículo 16. Ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas nenhum deles recebeu diploma. Nenhum deles foi consagrado porque fez teologia. Então recebeu um certificado, um cartão, um passe como pastor, pregador da palavra. Porque hoje exige-se isso. Para pregar a palavra, para pregar o evangelho, para ser reconhecido como pastor, profeta, apóstolo, diácono, diaconisa, né? Tem que ter algum cartão reconhecido lá com líder Beltrano Cicrânio, com carimbo da igreja X, fulano é pastor. Tem de ter certificado, sou mestrado em teologia. Tem de ser assim. Se a pessoa hoje não for mestrado em teologia, não é reconhecido como pastor. Meu querido, preste bastante atenção. Quem reconhece, na verdade, é Cristo. Quem chama é Cristo, não é o homem. E o homem, para poder ganhar alma para o reino dos céus, não precisa de um passe, nem tampouco precisa de um diploma, de um certificado elaborado, criado pelos homens. Ah, não, fulano, a partir de hoje é mestrado em teologia, fulano, a partir de hoje é doutorado em teologia, então tá aí, toma o certificado, agora pode abrir a tua igreja, pode ganhar ovelhas para o reino dos céus. Quem foi que falou isso? Em momento algum não vejo um Jeremias com certificado ou diploma para pregar o evangelho. Em momento algum não vejo Moisés com um certificado, né, de teologia, com um diploma para poder fazer o quê? Tirar o povo do Egito para levar até a terra prometida. Não vejo isso. Em momento algum não vejo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fazendo teologia e sendo eles reconhecidos tal como Elias, Eliseu, tal como os profetas, os apóstolos. A Bíblia Sagrada não mostra, nenhum deles fez teologia. Sabe quem foi que escolheu? Foi Cristo. E sabe como é que é? E sabe a escolha de Cristo, sabe como é que foi? Não dependeu de outrem. Cristo simplesmente na sua plena sabedoria, por livre e espontânea vontade, decidiu descer e escolher. Eu quero esse para mim, quero aquele para mim, quero aquele para mim. Cristo não depende de opiniões humanas para fazer alguém ser pastor, profeta, apóstolo. Cristo não depende de ninguém. Ele levanta quem quer, quando quer e a hora que quer. Cristo, no dia de hoje, eu particularmente acredito que no dia de hoje, o Senhor Salvador Jesus Cristo hoje levantou-se do seu trono, desceu à terra e escolheu mais pessoas hoje para fazer o quê? Para pregar o evangelho dele. Amém, igreja? Amém. Não precisamos de fazer teologia para ganharmos almas
para o reino dos céus. Para povoarmos o reino dos céus, não precisa-se fazer teologia. Não é o que Cristo nos mostra. A Bíblia Sagrada não mostra nenhum homem que fez teologia. Cristo chamou, Cristo separou, agora ele põe na escola primeiro. Vai lá, faz teologia, espera aí, os pastores da terra vão te reconhecer, vão passar um passe, vão te dar um certificado, um diploma, agora vai, prega a minha palavra. A Bíblia não mostra nada disso, nada disso. Tudo isso foi criado por Satanás e pelos demônios. Amém? Ah, fulano agora é pastor. É sim. Fulano agora é pastor. Fulano agora é pastor. Fulano agora é cozido, é assado. Quem foi que lhe consagrou como apóstolo? Quem foi que lhe consagrou como pastor? Fez teologia onde? Ô rapaz, lê a Bíblia Sagrada, vai ler a Bíblia Sagrada. E vê se no meio dos discípulos de Cristo teve alguém que fez o quê? Teologia. Vai ver se nos discípulos de Cristo se teve alguém que Cristo separou e lhe pôs dentro de uma escola. Depois de ter feito teologia, aí Cristo pegou e o enviou. Não existe isso não. Amém? Amém. Não é preciso isso, Deus não precisa disso. Deus precisa de homens dispostos, disponíveis a entregarem-se à santidade, à santificação e em total obediência à sua voz. Cristo chamou? Diga sim. Cristo chamou? Busca a voz de Cristo, atende ao chamado, vive em santificação, lê a palavra de Deus, não deseja enganar ninguém, não deseja abrir mão do ministério que Cristo preparou para você. Amém? Amém? Diga não ao pecado, diga não aos prazeres da carne, diga não a tudo quanto é oferta do diabo, dos demônios. Diga assim a voz do Senhor Jesus, diga assim a voz do Senhor Espírito Santo. Viva em Cristo, obedecendo a voz de Cristo e vai para o céu. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que capacita. Amém? Cristo, quando chama, ele treina a pessoa. Cristo, quando chama, ele capacita a pessoa. Cristo, quando chama, ele próprio tem a responsabilidade de revelar o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém. Quando Cristo prepara, aí Cristo envia. Cristo não depende do homem. Cristo não depende de ninguém para escolher alguém para poder levar o ministério quando ele preparou o ministério. Amém, igreja? Amém. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vamos compreender a respeito do arrebatamento. Se o arrebatamento será secreto ou o arrebatamento será visível, notório, tangível. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui, apóstolo Paulo, ele envia a primeira carta aos Tessalônicos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Diga, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês perceberam aqui que a vinda do Senhor Salvador, só aqui, já revela que a vinda de Cristo não vai ser o quê? Não vai ser secreto. E a trombeta não vai soar dentro da casa das pessoas. A trombeta vai soar sobre as nuvens. Vou repetir. Porque o mesmo Senhor, versículo 16,
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu pergunto à congregação, trombeta. Quem conhece o que é uma trombeta? É um instrumento de quê? De música. Essa trombeta não vai soar dentro das casas das pessoas. Essa trombeta vai soar sobre as nuvens, né? O arcanjo estará sobre as nuvens. E vai soar a trombeta. E todos ouvirão. Todas as pessoas ouvirão o som da trombeta. Então não vai ser algo secreto, nem tampouco silencioso. Não ouvimos nada. Nós dormimos e estamos acordando. E para quem é casado, procura a esposa, só ficou já aí a roupa, né? A esposa foi. Aí levanta da cama, procura dentro da casa. A chave está dentro do armário, está por cima da mesa, em cima da banca. As portas da casa completamente trancadas, as crianças desapareceram. A esposa foi embora e o cara ficou. Ou a pessoa ficou. Não é desse jeito, não. Deus não vai entrar na casa das pessoas e levar família por família. Não vai ser isso. As pessoas vão ouvir. Os céus vão se abrir. Cristo estará sobre as nuvens. O arcanjo estará sobre as nuvens. E quando soar a trombeta, todos que têm o Espírito Santo subirão com Cristo e estarão com Cristo. Encontrar-se-ão com Cristo sobre as nuvens. Amém? É o que está dizendo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem vai descer do céu? O Senhor Jesus Cristo. Com alarido e com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles aonde? Nas nuvens. Então não vai ser algo secreto. Será visível, notório. As pessoas vão ver, vão ouvir o som da trombeta, o soar da trombeta, e aqueles que têm a marca de Cristo, aqueles que têm intimidade com Deus, encontrar-se-ão, assim que a trombeta tocar, encontrar-se-ão com Cristo sobre as nuvens. Então aqui não há um arrebatamento secreto, não há um soar da trombeta de forma secreta, nem tampouco o sumiço das pessoas de forma secreta. Não é o que a Bíblia nos mostra. E não fui eu que escrevi a Bíblia Sagrada. Foi Cristo que escreveu. Amém? Amém. Pastor, como assim? Homens inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Por isso é que eu disse que foi Cristo que escreveu. Porque o Espírito Santo usou vasos para escrever a Bíblia Sagrada. Deus usou homens para escrever a Bíblia Sagrada. A palavra dele. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar-se o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. E assim estaremos sempre com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Os tessalônicos, quando receberam a primeira carta a respeito do arrebatamento, eles estavam ansiosos e eles queriam compreender um pouco mais. E apóstolo Paulo, percebendo que os tessalônicos estavam ansiosos, querendo saber um pouco mais sobre o arrebatamento, aí apóstolo Paulo surge com uma segunda carta. 2 Tessalonicenses. Abre aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha, apóstolo Paulo falando aos tessalônicos, e aqui apóstolo Paulo de forma muito abrangente, de forma muito clara, aqui apóstolo Paulo vai dando mais detalhes que na primeira carta ele não fez. O que ele não apresentou na primeira carta, agora ele vai apresentar na segunda carta aos Tessalonicenses. Amém?
2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Vamos compreender aqui, meus queridos, como vai ser o arrebatamento. Em que momento, em que tempo, em que período acontecerá o arrebatamento? E se vai ser de forma secreta ou visível, ou não? Amém? Versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. É logo que o pastor falou no princípio. Não vos movais no vosso próprio entendimento, não compreendam as cartas que vocês têm recebido a respeito do Evangelho de acordo com o vosso próprio entendimento, de acordo com a vossa própria compreensão. Querem entender, querem compreender as cartas que vocês estão recebendo? Compreendam, mas pelo Espírito Santo, pela revelação dada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que tem a capacidade de revelar-nos, de mostrar-nos, de nos ensinar, nos fazer saber tudo quanto Cristo nos disse quando esteve na terra. Amém? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, versículo 2. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, atenção. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe o que apóstolo Paulo está falando, igreja? Apóstolo Paulo está dizendo assim: prestem atenção, não tenham medo, não vos perturbeis, fiquem calmos, compreendam. O anticristo, melhor dizer, a grande tribulação vai acontecer, o anticristo vai se manifestar, mas antes disso, atenção, o arrebatamento, antes do arrebatamento, duas coisas têm de acontecer. Duas. E ele aqui fala: primeiro, apostasia. Segundo, o filho da perdição vai se apresentar, vai se revelar. Quem é o filho da perdição? O anticristo. O arrebatamento não vai acontecer sem que antes se manifeste o anticristo. O arrebatamento não vai acontecer sem que venha apostasia. Pastor, o que é apostasia? Decadência da igreja, morte da igreja, caída da igreja, esfriamento da igreja. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos contemplando hoje. O que é que nós vemos hoje? Prostituição, adultério, fornicação, mentira, pregações herêuticas. Aonde? No altar. O que é que nós vemos hoje? Em vez de pregarem a verdade que salva, que liberta, em vez de pregarem a verdade do reino dos céus, o evangelho que Cristo pregou, que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, os homens hoje pregam um evangelho que gera o quê? Carro, casa, vida nesta vida. Um evangelho que leva os homens a compreenderem, a entenderem que têm de lutar para ser empresário. Isso é o quê? Apostasia. Atenção, Paulo está dizendo: ninguém vos engane, ninguém vos minta, prestem atenção, não aceitem. O arrebatamento vai acontecer sim, mas antes haverá um esfriamento espiritual nos altares. Os pastores vão pregar aquilo que eles querem pregar. Eles vão ensinar aquilo que eles querem que o povo aprenda de acordo com o entendimento humano, de acordo com as carnalidades deles. E é o que nós vemos hoje. O que é que nós vemos? Dentro das igrejas, discoteca gospel. Isso é o quê? Apostasia.
O que nós vemos hoje nas igrejas? Coreografias, né? A moça abre as pernas. Ah, não, profetiza de dança. Até já existe, né? Profetiza de dança. As profetisas. Dança profética. Aí a menina voa, pula, cambalha, gira. Isso dentro das igrejas. O que nós vemos? Funk, gays, em cima dos altares, dançando. Gays balançando o rabinho de um lado para o outro. Isso é o quê? Apostasia. Esfriamento da igreja. E não só isso. O que nós vemos mais como decadência espiritual, apostasia? As igrejas venderam-se ao governo, aos reis da terra. Aonde pregam, falam, né, com muito cuidado. Daqui para que eu vou pregar? Daqui até que não posso pregar porque eu estou debaixo do quê? Debaixo da lei do meu país. Porque se eu espancar as leis do país, a minha igreja fecha. A documentação de legalização da minha congregação vai ser rasgado, vai ser arrancado. Então devo ter muito cuidado a pregar, até porque não sou. Eu também sou do MPLA, eu sou da UNITA, eu sou da Casa CE, Casa B, Casa D, Casa M. É de tudo quanto é casa. E aí a pessoa não prega a verdade porque está submisso às leis dos homens. Isso é o quê? Apostasia. O arrebatamento não vai acontecer. Está aqui, primeiro, sem que venha primeiro a apostasia. Segundo, o anticristo tem de se apresentar. Então, de onde é que vão buscar a ideia? De onde é que esses pregadores buscam esse pensamento que o arrebatamento vai acontecer antes do anticristo se manifestar, se apresentar? E vamos repetir aqui o versículo. Versículo 3. Está muito claro aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, meus queridos. Não aceitem. Não haverá um arrebatamento antes do anticristo se apresentar. Ah não, o anticristo se apresentou hoje, o arrebatamento é hoje. Quem foi que falou isso? Está escrito aonde, cara? Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então o arrebatamento não vai acontecer. O que nós estamos vivendo hoje, meus queridos? Perdão? Nós estamos vivendo exatamente a época, o tempo do esfriamento da igreja. Estamos vivendo o tempo, o momento da apostasia. E se nós estamos vivendo apostasia hoje, tenha certeza, é porque o anticristo já existe. Porque depois do esfriamento da igreja, do evangelho, agora o que vai acontecer? Virá o anticristo. Então o anticristo já existe. E se o anticristo já existe, é porque o arrebatamento também está preparado. Amém? Amém? E dando sequência à leitura, vamos perceber se esse arrebatamento vai ser secreto ou não. A Bíblia é que estará respondendo. E quem dizer que essa pregação é falsa, eu aqui não estou lendo o livro que meu pai escreveu, nem minha mãe escreveu. Estou lendo um livro que os meus pais encontraram, todos nós já encontramos. Bíblia Sagrada, livro de Cristo, palavra do leão da tribo de Judá. Versículo 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora. O anticristo vai se levantar, ele vai se opor contra a igreja de Cristo. Então como é que o arrebatamento vai ser antes? Como é que o arrebatamento vai ser, primeiro, secreto? Como é que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação? Então o anticristo tem que lutar. Agora, atenção igreja. Se o arrebatamento for antes da grande tribulação, o anticristo vai lutar contra quem? Contra a igreja de que Deus?
Um reino não pode lutar contra si só. O diabo não luta contra ele mesmo. Os demônios não lutam contra ele mesmo. Amém? Tem de haver um adversário. É ou não é? Já imaginou o MPLA lutar contra ele mesmo? Os do MPLA se levantam, se matam também entre eles. Eles mesmo entre o partido se matam e se destroem entre eles. Amém? Entenda, meus queridos. O diabo tem de ter um adversário na terra. E de acordo às escrituras sagradas, de acordo à Bíblia Sagrada, nós sabemos que o adversário, até porque Deus nem é adversário para o diabo. Nem tampouco o diabo é adversário para Deus, porque o diabo não passa de uma pulga diante de Deus. Não tem força suficiente, poder suficiente para enfrentar o nosso Deus. Mas como temos de realmente sim arranjar algum adversário, né? E a Bíblia nos mostra um adversário, não tem como nós fugirmos também dessa realidade. O adversário de Deus é quem? É o anticristo, é o diabo. Então o anticristo vai ter de lutar contra o seu adversário. Contra a igreja de Cristo, contra Deus. Porque se Deus levar a sua igreja antes da grande tribulação, então como é que fica? Então que luta o anticristo vai enfrentar? Vão lutar contra quem? Eu pergunto à igreja de Cristo hoje. Os demônios quando se levantam para lutar, eles se levantam para lutar contra quem? Contra a igreja de Cristo. Certo? Então como é que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação? O anticristo vem e Deus pega a sua igreja, seus filhos, os santos e leva. O céu se fecha. Agora fica aqui só o anticristo, os que se perderam no pecado. A Bíblia vai responder mais a respeito. Vamos ler. Vamos continuar com a leitura. Versículo 4. 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Sabe o que Paulo está dizendo? Que o anticristo, quando ele se apresentar, ele vai lutar contra a igreja de Cristo, vai lutar contra os santos, e não só. Ele vai se assentar no lugar de Deus. Sabe onde é que ele vai se dirigir? Ele vai sair de Itália, vai sair do Vaticano, vai sair da Igreja Católica Mãe, a Santa Sé, e ele dirigir-se-á a Israel. Por que Israel? Porque esse povo é o povo escolhido por Deus. O que tem em Israel? Além do povo judeu, além do povo de Deus em Israel, está lá o templo de Salomão. Então ele dirigir-se-á, né, em Israel, e ele vai sentar-se em Israel. Para fazer o quê? Para governar o mundo, o planeta Terra. E ele vai exigir ser adorado como Deus, ser venerado como Deus, cultuado como Deus. E o que vai acontecer, igreja? A igreja de Cristo, os santos que estão em Cristo, o povo que é batizado pelo Espírito Santo, quando verem o anticristo sentado, governando, querendo adoração, aqueles que são batizados pelo Espírito Santo não aceitarão se prostrar diante dele. Não aceitarão adorá-lo. Aí levanta-se a guerra. O anticristo vai ficar frustrado, furioso, cabeça vai doer, e se for casado, nem tocar na esposa vai conseguir. Porque a igreja de Cristo vai lhe causar dor de cabeça. Aí ele vai se levantar e vai perseguir o povo santo. Vai perseguir a igreja. Então, se houver arrebatamento antes da grande tribulação, melhor dizer, se o arrebatamento for antes do governo do anticristo, então o anticristo não terá um povo para poder pelejar, não terá Deus como adversário. Porque Deus levará a sua igreja. Estão entendendo, igreja? Amém.
Não vos lembreis, versículo 5, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja o quê? Manifesto. Atenção, vocês sabem o que o detém. Vocês sabem o que realmente está impedindo do anticristo se apresentar hoje. Pastor, o que realmente está impedindo o anticristo de se apresentar ainda hoje? É o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo. Porque ainda não é o momento dele se apresentar. A apostasia tem de acontecer, como está acontecendo hoje. E em segundo lugar, em segundo plano, aí ele se manifesta, ele se apresentará. Atenção, igreja. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O homem por si só, o homem em sua própria natureza corrompida, nenhum homem aceita dobrar o joelho diante de Cristo e reconhecer que é pecador. Se porventura o homem não for convencido pelo Espírito Santo de que você é um pecador e tem de se prostrar e buscar o quê? Perdão. Nesse momento, enquanto prego, fui atacado agora pelas costas. Assim, segundo ataque. O primeiro não quis falar, fui atacado agora a segunda vez. E isso está vindo da Itália. Quer dizer, Itália, porque quem está aqui agora presente, pastora, tem alguém aqui? Tem sim. Nem todo mundo vive isso, está sabendo, né? Também está atacando agora. A obreira Maria também foi atacada. Sabe por que desses ataques? Porque o diabo não gosta de verdade. Satanás não quer que você ouça a verdade. Tem muita gente pregando mentira, ensinando mentira. Essa é a realidade. Nua e crua. Amém? Dando sequência. O pastor falava de quê? Falava de quê o pastor? O anticristo não vai se apresentar porque ainda não é o momento. Amém? Quando chegar o momento certo e a hora certa, Deus vai permitir ele fazer o quê? Se apresentar. Ainda não é o momento. Amém, igreja? O pastor dizia que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Agora pensa, meu querido, analise um bocado. Aqueles que pregam arrebatamento, atenção, dê a tua atenção, por favor. O que eu vou falar agora é muito importante. Aqueles que pregam arrebatamento antes da grande tribulação, acreditam, ensinam, pregam, atenção, que as pessoas que ficarem na grande tribulação, isso é, já aconteceu primeiro o arrebatamento. O anticristo apresentou-se. E o povo que ficou na terra, agora é o povo que vai estar na grande tribulação. Para quê, pastor? Ficará na grande tribulação para serem mortos e as suas obras os levará a serem salvos. Pregam assim os que acreditam no arrebatamento fora da grande tribulação. Perceberam? Agora eu pergunto à congregação. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem, o pecador, dos seus pecados. Então, se o arrebatamento for antes, a grande tribulação, o céu se abriu, a trombeta tocou, a igreja de Cristo é levada, o céu se fechou, o trabalho, a operação do Espírito Santo cessou, o Espírito Santo foi embora. Quem convence o homem do pecado foi embora. Então, o povo que ficar aqui na terra, se o arrebatamento for antes da grande tribulação, o povo que ficar na terra, quem é que vai lhes convencer de que vós sois pecadores? Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se hoje que o Espírito Santo já está na terra, olha como é que a terra está, mesmo com o Espírito Santo operando e agindo nos quatro cantos da terra. Olha como é que está a terra. Depravada, adulterada, prostituída, a terra está caminhando, o povo da terra está caminhando, a maior parte
estão caminhando para o inferno. Olha quanta prostituição, bebedeira, olha quantos homicídios, olha quanta macumbaria, olha quanta depravação. O mundo está enfermo, o mundo está doente, o mundo está perdido. E aonde é que está o Espírito Santo? Aqui na terra. Fazendo o quê? Chamando as pessoas, as almas dos 4 cantos da terra. Vinde a mim, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O povo não quer se arrepender. As pessoas não querem saber de Cristo. As pessoas ainda estão preocupadas em fazer o quê? Não, eu vou estudar. O meu futuro está no estudo. Eu vou fazer o mestrado, vou ser doutor, vou ser beltrano, vou ser cozido, vou ser assado. As pessoas estão colocando fé nas coisas da terra, mas o Espírito Santo está onde? Está na terra. Quantas vezes nós andamos atrás das pessoas falando do amor de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, e as pessoas não querem ouvir. Quantas pessoas? E eu pergunto, onde é que está o Espírito Santo? Na terra. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, se o arrebatamento for antes, a grande tribulação, o Espírito Santo vai levar todos os seus. E agora, quem vai convencer o homem dos seus pecados? Quem? Ninguém. O homem, em sua natureza depravada, jamais é incapaz de se prostrar diante de Deus e buscar perdão. Reconhecer que verdadeiramente eu sou um pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós caímos de joelho em lágrimas, quebrantando-nos diante de Cristo Jesus, entenda, é o Espírito Santo que nos convenceu de que nós somos pecadores e que precisamos e carecemos do quê? Da misericórdia de Cristo, do perdão de Cristo. Então não existe salvação pelas nossas próprias obras. Não existe salvação pela própria obra do homem. Não, o arrebatamento aconteceu, Cristo foi, agora vou ter que rejeitar a marca da besta, me matarem para ir para o céu. Ninguém terá força suficiente de rejeitar a marca da besta se porventura não tiver vida de oração. Se não tiver vida de oração, se não buscar a face de Deus em oração. O que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo no Getsemane? O Senhor Jesus sabia que os romanos estavam se aproximando. Cristo sabia que Judas estava vindo em sua direção para poder o entregar aos romanos. O que aconteceu? Cristo, sabendo, chamou seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os levou separados. E Cristo no Getsemane, ele orava. Sabe por quê? Ele orava porque estava se preparando das chibatadas, porque ele sabia que o momento que advém, o que está se aproximando é um momento doloroso. É um momento aonde eu terei de suportar escárnio, serei pisado, serei blasfemado, maltratado, humilhado, abandonado. Cristo sabia que isso estava por vir. Então Cristo estava orando, se preparando para suportar a dor que estava por vir. Estão entendendo, igreja? Nenhum homem vai resistir ao governo do anticristo se porventura não tiver vida de oração. Sabe qual é a pessoa que facilmente é enganada? Toda aquela pessoa que não tem vida de oração. Se não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, não conhece Deus. E se não conhece Deus, está sujeito a ser enganado, a ser arrastado por tudo quanto é doutrina, tudo quanto é ensinamento, tudo quanto é água. Essa é a verdade nua e crua. Amém, igreja? Amém. Mas, pastor, até aqui ouvimos o pastor, mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito? O pastor deu um parecer, de acordo com a Bíblia,
de que o arrebatamento não será antes a grande tribulação. Então, como é que vai ser o arrebatamento? Já lemos o versículo 6? Já? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu gosto muito do livro de Mateus, capítulo 24, por várias razões. Mas uma das grandes razões é que o Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo, ele resume tudo que vai acontecer. Toda a profecia, ele resume em Mateus, capítulo 24. Mas eu não vou ler todo Mateus 24, porque senão nós seremos muito extensos, né? Então vou pegar alguns versículos que vai nos levar, que nos dará sustento e luz a respeito do tema hoje aqui partilhado com a congregação em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do seu versículo 15. Atenção, meus queridos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando, pois, virdes, quando vocês verem... Atenção, Igreja de Cristo. Quando vocês verem... Está aqui. Quando vocês verem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Quando vocês verem que o homem que Daniel falou está no lugar santo. Que lugar santo? O pastor acabou de explicar sobre Israel. Quando vocês verem que o mundo, particularmente Israel, recebeu um presidente, um governo mundial, um cabeça do mundo, um homem que estará governando o mundo propriamente em Israel, quando vocês verem, saibam que aquele homem é o filho da perdição. Saibam que aquele é o anticristo. Ele sentar-se-á no lugar santo. O que nós lemos, né, em segunda carta de Tessalonicenses, é o mesmo que encontramos aqui. E aqui nós vemos Cristo dizendo, que está a falar é Cristo. Quando vocês verem o anticristo, quando vocês verem o homem que Daniel falou, no lugar santo, em Israel, governando o mundo, meu querido, preste atenção, cuidado. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Atenção, acompanhem. O arrebatamento não aconteceu ainda. Vamos ler aqui. Cristo aqui vai descrevendo passo a passo até ao arrebatamento. Aqui o anticristo se apresentou. O anticristo está no lugar santo. O anticristo está em Israel. E Cristo continua dizendo. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Angolano, brasileiro, americano, italiano, francês, povo, tribo, reinos e nações, povo de Cristo, homens que acompanham os cumprimentos proféticos, homens que têm o Espírito Santo. Quando vocês verem um homem se apresentando como presidente mundial, ou sendo apresentado como presidente mundial, meu querido, assim que você vê na tua TV apresentarem um homem, agora Beltrano, Ciclânio de tal, é o presidente mundial e tudo mais, e aí ele sai de Roma, Itália, e é levado para Israel. E todos os governos da terra estarão debaixo dos teus pés. Estarão submissos às ordens desse homem. Meu querido, é o que Cristo está dizendo. Quando vocês verem isso, fujam. Fuja. Se prepara, minha irmã, porque ele vai governar simplesmente 7 anos. Enquanto ele estiver começando o governo,
abandona a tua casa, pega nas tuas crianças, amarra um nas costas, se tiver uma criança, lhe amarra nas costas. Se tiver mais um neném que dá para lhe levar caminhando, ele pega na mão e leva a tua criança. Se espetam debaixo de uma rocha, se escondem em alguma mata, em algum lugar, mas ficam lá. Porque o pau vai pesar. O governo do anticristo não vai ser mole, não. Vai ser duro. E Cristo é que está dizendo. É Cristo que está dizendo que ele vai se apresentar e ele diz o quê? Então os que estiverem na Judeia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volta atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Entenda, Cristo fala primeiro do anticristo. Em segundo lugar ele fala, quando vocês verem esse homem no poder, fujam. E agora ele fala sobre uma grande tribulação. Haverá uma perseguição que vocês nunca viram. Que vocês nunca viveram, que o mundo nunca contemplou. O arrebatamento ainda não aconteceu. E nós vamos perceber isso. Amém? Versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco haverá jamais. Olha o que diz o versículo 25. Pula aí. Passa para o versículo 25. Olha o que diz. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Atenção. Cristo veio. Porque quando ele se apresentar, a Bíblia diz que o anticristo vai ter poder. Poder ao ponto de fazer fogo cair do céu. E os homens da terra correrão ao seu encontro. E ele vai se levantar e vai lutar contra tudo quanto é objeto de adoração e tudo quanto se chama Deus. E quando ele se levantar, milhares de pessoas vão segui-lo. Porque ele vai fazer até fogo cair do céu. Vai ressuscitar morto. Paralíticos estarão andando. É muitos sinais e prodígios que ele vai realizar. E as pessoas que não têm o Espírito Santo, os que não buscam Cristo continuamente em suas orações e pela vida de santificação, esses serão facilmente enganados. E são esses que vão adorar, que vão seguir o anticristo, que vão venerar o anticristo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo vão olhar e vão dizer assim, não. Eis aí o capeta. Não, você não, né, filha? Tá apontando aqui. Eis aí o anticristo, filho da perdição. Amém? Amém? Dando sequência. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Não quer? Não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa. Não quer? Não acrediteis. Agora vê o que a Bíblia diz. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, isso é. Não acreditem quando dizerem que o anticristo é Cristo. Não acreditem quando dizerem que aquele homem é o Messias. Não acreditem. Porque Cristo, quando vier, ele vai se apresentar nos 4 cantos da terra. Vou ler aqui. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então eu pergunto, arrebatamento secreto está onde aqui? Não existe. A igreja de Cristo vai ser levada de forma secreta. Está escrito aonde? Aqui está a dizer que Cristo, quando ele vier, ele estará sobre as nuvens e todo olho o verá. A terra vai ouvir quando a trombeta tocar. Assim que tocar a trombeta, nós vamos ouvir. E os que têm o Espírito Santo vão subir e vão se encontrar com ele aonde? Sobre as nuvens. É o que a Bíblia está
dizendo. Então, arrebatamento secreto, esqueça isso. E atenção, nós lemos, primeiro aparece o anticristo, ele diz assim, o anticristo apareceu, fujam, porque virá uma grande tribulação. Então, o arrebatamento ainda não aconteceu. A igreja está onde? A igreja está aqui. Quer fugir aonde? Quer fugir aonde? Fica aqui. E atenção, existem fatos na história, segura seu filho, por gentileza. Existem fatos na história, atenção, igreja. Por exemplo, no Antigo Testamento, existem histórias, fatos, que são projeções de coisas futuras. Vou dar um exemplo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, e vemos Abraão dando Isaque em Deus como sacrifício. O que Deus está mostrando, transmitindo para nós? Atenção. Isaque era primogênito. Quem é Cristo? Cristo é primogênito. Isaque era para ser sacrificado. Quem Deus preparou para ser sacrificado? Jesus Cristo. Isaque era o filho da promessa. Quem é que Deus preparou, que Deus prometeu salvar o homem? Quem é que Deus prometeu enviar para reconciliar o homem e Deus? Cristo. Quando Abraão pega na faca para tirar a vida do filho, aparece um anjo e diz assim, para, eis aí o cordeiro que Deus providenciou. Quem é o cordeiro? Quem foi morto no lugar de Isaque? Foi cordeiro. E quem morreu na cruz é o cordeiro. Livro de Isaías 53, a partir do versículo 1, depois leiam. Cristo, o cordeiro. Cristo é o cordeiro. Factos bíblicos, histórias do Antigo Testamento que são projeções de coisas futuras. Quando Deus pede a Abraão para dar Isaque, na verdade era uma projeção de coisas que iriam acontecer no futuro. Isso é, Deus fala para Isaque, para Abraão, dá teu filho. Deus estava mostrando com essa história o que ele faria com Cristo no futuro. Outra projeção do Antigo Testamento sobre coisas futuras, vou resumir, e vamos ver que a igreja de Cristo não foge. A igreja de Cristo vai estar aqui dentro. Quer fugir? Quer aonde? Fica aqui. Fica aqui. Aquelas pessoas que dizem assim, não pastor, não é justo. Já muitas pessoas me ligaram. Pastor, não é justo. Assim mesmo nós que estamos andando mesmo bem, lutando, buscando a santidade, amanhã o anticristo vem e passamos pela grande tribulação. Quem foi que disse que isso não é justo? Então, nesse caso, também não é justo a morte do apóstolo Paulo. Então, não é justo a morte de quem? De Jeremias, a morte dos apóstolos, dos profetas que morreram pelo evangelho. Então, também não é justo isso. Porque esses homens morreram em Cristo, em Deus, em Jeová. Não, pastor, não é justo alguns morrerem e estão firmes em Deus hoje. E os ímpios estão aí gozando a vida. Pastor, pensa mesmo um bocado. Será que Deus mesmo é tão cruel assim que nós estamos ali buscar hoje e amanhã vai me fazer passar por isso? O ouro é provado pelo fogo. Está escrito. A igreja tem de passar aonde? No fogo. Pelo fogo. Uma das segundas projeções, são várias projeções, mas eu vou apresentar aqui mais uma, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos Nabucodonosor. O que foi que Nabucodonosor fez? Levantou, ergueu uma estátua. E ele apresentou um decreto, uma lei, para toda a terra. Povo, tribo, línguas e nações, venham e tem de adorar a minha estátua. Sabe quem estava a representar a igreja de Cristo? O governo de Nabucodonosor estava representando o governo do anticristo. A Bíblia diz que quando o anticristo se apresentar, duas coisas vão acontecer.
Vai acontecer várias coisas, mas eu vou citar duas principais. Ele vai levantar a imagem da besta e ele vai levantar, apresentar, espalhar a marca dele, da besta. Quando o anticristo se apresentar, pastor, o que é? O que é? Marca da besta. E o que é símbolo da besta? Marca da besta. E nada mais, melhor dizer, imagem da besta. A imagem da besta, vou explicar primeiro. A imagem da besta é nada mais, nada menos do que é comunismo. A união das igrejas. Por isso é que nós já temos vivenciando líderes religiosos dizendo: todos nós adoramos o mesmo Deus. Portanto, ninguém, quando for para pregar, fala da igreja do outro. Porque todos nós adoramos o mesmo Deus. Mentira. Tem pastores feiticeiros, apóstolos bruxos, diáconos bruxas, dormem no cemitério, ficam nus no cemitério, dormem com mortos, fazem muita falcatrua, muita besteira. Então nem todos nós somos filhos do mesmo Pai. Quem foi que disse isso? É Cristo. Tenham cuidado, porque nos últimos dias virão a existir muitos falsos profetas. E se possível for, até os escolhidos seriam enganados, se possível for. Então nem todo aquele, disse Cristo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Então nem todo mundo é de Deus, nem todo pastor é de Cristo. O dizer que não importa a tua religião, atenção, isso é uma palavra da nova ordem mundial. Não importa qual é a tua religião. E pastores da Mundial, pastores da Universal, pastores da Batista, Presbiteriana, Pentecostal, muitos líderes religiosos dizendo: o meu trabalho é pregar unicamente o Evangelho. Não ganho nada em tocar em outras denominações. Sabe por quê? Porque está dentro do mesmo sistema de forma consciente ou inconsciente. Por isso é que não toca, não fala. Não quer falar por quê? Porque de forma consciente ou inconsciente está debaixo do mesmo sistema, do anticristo. Quem expõe os falsos profetas é a Bíblia Sagrada. Quem fala é a Bíblia Sagrada. É Deus que expõe os falsos profetas. Amém? Então, Nabucodonosor, quando ele levanta a imagem estava representando o comunismo. Porque o anticristo vai exigir com que povo, tribo, línguas e nações dos 4 cantos da terra venham, se prostrem e adorem o quê? A imagem. Foi o mesmo que aconteceu. Quando o rei Nabucodonosor ouviu, até porque ele havia levantado um decreto, que todo homem que não se prostrar, que não se ajoelhar diante da imagem, seria morto. O que o anticristo vai fazer? Todo homem que não aceitar estar dentro da visão comunista, será o quê? Morto. O que é comunismo? Comunismo é a imagem da besta. União das igrejas. Porque ele vai se levantar contra Deus e contra todo e qualquer algum objeto de adoração. E ele vai exigir ser adorado. Uma única religião no mundo. É o que ele vai exigir. O que é a marca da besta? A marca da besta não é chip. É mesmo 6, 6, 6. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não fala de chip. Diz mesmo que é 666. Então essa que é a marca da besta. Eu não posso aqui inventar história. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: ninguém pode crescer e ninguém pode diminuir além do que já está escrito. E a Bíblia não me fala de chip, fala do quê? Dos 666. Marca da besta. Amém? E como é que a gente vê de forma simbólica, projetada, a igreja de Cristo? Onde é que a gente vê? Quando Nabucodonosor levanta o decreto, nós vemos 3 homens que buscavam a Deus, que não aceitaram se prostrar diante da imagem. Quem era? Sadraque, Mesaque e Abednego, representando a igreja de Cristo diante do governo do anticristo, dizendo o quê? Nós não vamos adorá-lo. Nós temos um Deus, o Todo-Poderoso. Que foi que Nabucodonosor fez? Pegou em Sadraque, Mesaque e Abednego e foram jogados na fornalha de fogo. A igreja de Cristo, representando-se na grande tribulação, no passado, projeção ainda de coisas futuras. Agora vamos olhar no presente.
O que nós vemos no Novo Testamento? Os apóstolos de Cristo, sendo todos eles bem recebidos, aplaudidos pelos 4 cantos da terra. Amém? Amém nada. Nós vemos os discípulos de Cristo, por causa do Evangelho, estão sendo apedrejados. Nós vemos Estevão, pedra no cara, ele dizendo: Pai, perdoa-os porque quê? Não sabem o que fazem. Eu vejo o céu aberto. Paulo, que era o perseguidor da igreja, agora que é discípulo de Cristo, também está sendo perseguido pela fé que tem em Cristo. O que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Cristo, é projeção da igreja de Cristo hoje dentro da grande tribulação. E ainda assim há quem diz: não, vamos ler. A Bíblia é que dá a resposta. Mateus 24, paramos aonde? 27, né? Mateus 24, versículo... Vamos ler o 26 adiante, para darmos sentido. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão o quê? As águias. Atenção! Agora vejam Cristo. Agora vejam a igreja de Cristo. A igreja dentro da grande tribulação. E quem está falando não é meu pai, minha mãe, meu avô, trisavô, tataravô, nem tampouco meu vizinho, nem o pastor Dalvan, elemento surpresa. Quem está falando é o próprio Cristo. Por isso é que eu disse no início, eu gosto do Mateus 24, porque aqui Deus resume, passo a passo, tudo o que vai acontecer até a sua vinda. Está em Mateus 24. Olha o que ele diz. Ele vai falar da grande tribulação. Cristo aqui vai falar agora, primeiro, da grande tribulação, e depois é que falará do arrebatamento. Mas antes do que Cristo vai falar aqui, ele já falou do anticristo sentado onde? Em Israel, no lugar santo. E também já falou: fujam. E ele disse mais: quando disserem que esse homem eu sou o que sou, é o Deus Todo-Poderoso, não acreditem. Porque Cristo, quando vier, ele vai se apresentar sobre as nuvens e todo o olho o verá. Dando sequência. E logo depois da aflição daqueles dias, grande tribulação. Está aqui. O anticristo já está governando. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão o quê? Abaladas. Atenção. Aonde é que está aqui arrebatamento secreto? Porque agora o que vamos ler dá uma chapada sem mão para quem prega em um arrebatamento secreto. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho de quem? Mas o que a Bíblia diz no versículo anterior? O que diz ainda? O sol, as estrelas, o céu não vai aguentar. Então, se o arrebatamento vai ser secreto, silencioso, então como é que o céu vai gemer? Se o céu vai gemer é porque os homens verão. E não só, e ainda diz mais: então aparecerá, não dentro das nossas casas, nas empresas, nos carros, não, está aqui. Então aparecerá onde? No céu, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Está aqui, verão. Todas as tribos da terra verão. Verão quem? Verão Cristo. Aonde? Sobre as nuvens. E aí vão pôr a mão na cabeça e vão dizer assim: ai, 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 ai. Ai, o Egbanga quebê. Ai, 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 ai. Ai, o Ecocolo de Amém. Ai, se eu soubesse. Só que o se eu soubesse, aí já não funciona. Lamentação aí já não funciona. Lágrima de crocodilo até pode cair, mas também já não funciona. O momento é agora.
O momento é esse, de nos firmarmos em Cristo para estarmos com Ele na eternidade. É o que a Bíblia está o quê? Está dizendo que Ele aparecerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A terra, os quatro cantos da terra, tal como o relâmpago vem de uma área para outra, de uma parte para outra, assim será a vinda do Filho do Homem. E todo olho o verá. E os homens da terra se lamentarão. Então, meu querido, não creia em um arrebatamento secreto, não creia em um arrebatamento antes a grande tribulação. Porque a Bíblia não tem passagens bíblicas que sustentam tais coisas. Pastor, e a respeito das viúvas, as 6 viúvas não, e a respeito das virgens, do azeite, meu querido, essas pessoas quando vêm para pregar um arrebatamento fora da grande tribulação, eles trazem contexto fora de contextos e trazem uma heresia. Sabe por quê? São teólogos. Eu logo no início disse, Cristo não é com pessoas que para pregar o evangelho é diploma, é certificado, esqueça isso. Cristo usa quem tem intimidade com Ele pelo joelho no chão, buscando em oração a sua presença, a sua face. Tem dúvida a respeito da Bíblia? Ore. Quer conhecer mais sobre Cristo? Ore. Jejua. Vai no monte, dorme lá um mês. Se possível for, meu irmão, abandona a tua família toda, fica 1 ano no monte jejuando e orando, até Deus te mostrar a verdade. Amém? Essa é a posição de pessoa que realmente não quer ser enganada. Vou fazer o quê? Vou buscar Cristo, vou orar até Cristo me responder. Versículo 31. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Aqui tem barulho, se tem trombeta tem barulho, tem som. A trombeta não vai tocar para os mudos. Não vai tocar uma trombeta para as pessoas não ouvirem. E Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Aqui não existe arrebatamento secreto. E o que nós vimos vai acontecer dentro da grande tribulação. Pastor, em que momento será o arrebatamento? Após a morte das 2 testemunhas, que estão escritos em Apocalipse capítulo 11. Depois disso, por que, pastor? As 2 testemunhas não serão pessoas que não têm o Espírito Santo. As 2 testemunhas serão pessoas cheias do Espírito Santo. E eles não vão pregar doutrina alguma que não seja dada por Cristo, que não venha de Cristo. Tudo o que eles vão pregar, tudo o que eles vão profetizar, virá da parte de Cristo, receberão da parte do leão da tribo de Judá. Para quê? Para quê, pastor? Para a conversão do povo que está perdido. Para a conversão desse povo que está andando em maus caminhos. Esse povo que está vivendo em uma vida depravada, prostituída. Esses 2 homens vão pregar durante 3 anos e 6 meses. E quando eles pregarem, milhares de pessoas vão crer no Evangelho de Cristo e vão buscar Cristo. Aí vem a morte deles. Eles estarão mortos durante 3 dias e meio. E ao 3º dia e meio, Cristo abrirá os céus e tomará os seus 2 servos e os levará de volta para o céu. Aonde é que está o povo de Deus? Ainda aqui na terra. Por quê? Porque as 2 testemunhas pregaram pelo Espírito Santo. Eles são a boca de Deus aonde? Na terra. Anunciando o evangelho dos céus para o povo que está na terra. Que povo? Povo perverso, perdido. E esse povo vão ouvir e vão crer. Muitos não vão crer. E eles vão dar dor de cabeça a Satanás.
vão dar dor de cabeça ao anticristo, ao ponto do anticristo não conseguir dormir. E quando Deus permitir eles serem mortos, serão mortos. Mas até lá, milhares e milhares de pessoas receberam Cristo. Após a morte deles, aí vai acontecer o quê? O arrebatamento. O povo que se converteu, durante o período que eles foram pregando, esse povo, Deus vai fazer o quê? Vai recolher e vai levar para onde? Para os céus. Amém, igreja? Amém. Aí o céu se fecha. E quem não foi no arrebatamento, sanguingue nangongoyove. Quem não foi no arrebatamento, aguenta. Nesse dia, os pais não vão querer saber dos filhos que tem aqui na terra. Os filhos não vão querer saber dos pais que tem aqui na terra. Vão colocar a mão na cabeça. Os prostitutos, os fornicadores, os adúlteros, os bêbados, os feiticeiros. Agora vai ser um rio de lágrimas. Pessoas vão desejar Cristo e não vão encontrar mais Cristo. As pessoas vão desejar cultuar e sentirem a presença do Espírito Santo. E não vão sentir mais a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja de Cristo foi embora. Porque o Espírito Santo levou os seus. Porque o Espírito Santo recolheu aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Que foram selados pelo leão da tribo de Judá, por Cristo. Não é brincadeira não o evangelho, meus queridos. Quando acontecer o arrebatamento, ninguém se salvará por mérito próprio. Ninguém. Ah não, agora é o momento que vamos rejeitar, nos matarem para nós sermos salvos. Quem foi que falou? De onde é que vai partir essa coragem de morrer por Cristo? Se a pessoa já não tem Cristo. O Espírito Santo já não está ali para poder te dar força para você suportar a dor. O Espírito Santo foi embora. Os de Cristo foram embora. Acabou. Quem ficou, ficou. E será um terror na terra que o homem nunca vivenciou. Que o homem nunca viu. Muitos vão dizer, ai, se eu soubesse. Ai, se eu soubesse. Meu vizinho fulano era pregador da palavra. Foi embora. Foi arrebatado. Sumiu. A terra vai ficar desolada. Os homens vão procurar Deus e não vão encontrar mais Deus. Vão clamar por misericórdia. Pode jejuar. Pode orar. Deus não vai atender a oração de mais ninguém. Pode subir no prédio e se atirar, cabeça abrir. Deus não vai atender mais ninguém. O momento é esse. A oportunidade nos está sendo dada hoje, agora, por Cristo. Para nós nos consertarmos com Ele. E atenção, 2 tipos de arrebatamento. Qual? Primeiro, físico. Antes do grande dia da vinda de Cristo, pessoas morrem todos os dias. Para muitos, a vinda de Cristo é agora, enquanto estão morrendo. E você não sabe se você pode morrer agora, antes desse dia, antes do arrebatamento. Você não sabe. Então, quer se consertar? Se conserte agora com Deus. Se conserte com Cristo agora. Porque você pode amanhã deitar, dormir e não acordar mais. O momento é esse. Uns terão a graça e a oportunidade de chegarem até o arrebatamento. Uns vão poder ver o anticristo e vão morrer pelo governo do anticristo, na mão do anticristo. Mas tem aqueles que vão fugir, e o anticristo não vai lhes matar. Nem todo mundo verá a morte, é o que a Bíblia diz. Uns serão arrebatados, vivos. O anticristo não vai conseguir tocar nenhuma unha. E vai soar. A trombeta vai tocar. O céu vai se abrir. E muitos que estiverem nas prisões naquele dia, para serem sacrificados pelo anticristo, já era. Vão desaparecer.
vamos nos encontrar com Cristo onde? Na eternidade. Burro, tolo é quem pensa que sem Deus tem vida. Burro, tolo, mente vazia, nabo e mais alguma coisa é lelé. Quem pensa que sem Deus está vivo. Toda pessoa que não quer compromisso com Deus, que não quer Cristo, que tem adiado sua conversão, essa pessoa é burra. Porque a morte pode bater a sua porta a qualquer instante. Pensando, quantas pessoas pensaram que poderiam ver o dia da manhã e no mesmo dia que ele pensou isso, à tardinha, uma bala perdida, puf, já era. Fulano morreu, fulana morreu. Foi para onde? Foi para o inferno. Enquanto vivo, Deus lhe deu a oportunidade para se converter, mas foi adiando sua conversão. Hoje não, agora não, sou jovem demais, e tal, e tal, e tal. Aí morre, se vê no inferno. Aqui os pais a chorar, fulana morreu. Acha que as lágrimas dos teus familiares, dos teus parentes vão te trazer de volta? Podem fazer todo tipo de ritual. Acabou. Está feito. Primeira vinda é essa. Vinda individual. E depois, segunda vinda, Cristo se manifestando aonde? Nos céus. E todo olho o verá. Os quatro cantos da terra verão o nosso leão. Não é tigre, não é hiena. Verão o nosso leão sobre as nuvens. Com poder e grande glória. E quando soar a trombeta, quem tem o Espírito Santo, quem tem vida de oração, não está a falar que pastor, muitos pastores vão ficar. Muitos que estão nos corais vão ficar. Muitos diáconos evangelistas vão ficar, porque nem todo mundo tem comunhão com Deus. Nem todos são de Deus. Amém? Quem é de Deus carrega a marca de Cristo. Quem é de Deus tem prazer de buscar Cristo todos os dias. Quem é de Deus não tem prazer de pregar mentira para o povo, enganar o povo. Quem é de Deus prepara-se para morrer por Cristo. Quem é de Deus, a cada dia que passa, prepara-se para se encontrar com o seu Criador. Amém? Amém. O Evangelho é doce quando é pregado na sua essência. Livro de Atos, capítulo 1. Pastor já está finalizando, amém? Atos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Atos, capítulo 1. Vamos ver que aqui, mais uma vez, não tem um arrebatamento secreto. Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha o que diz. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Sabe o que está falando aqui? O dia em que o Senhor Jesus Cristo subiu para os céus. Foi diante aos olhos de quem? Dos seus discípulos. Depois leia Marcos 16, versículo 15 adiante. Cristo Jesus foi morto. O nosso Deus, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. E caminhou durante 40 dias ainda na terra. E quando completou esses dias, Cristo está diante aos olhos dos discípulos. Subindo aonde? Nos céus. Agora vê. E quando dizia isto, versículo 9, Atos 1. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles
Se puseram 2 varões vestidos de quê? De branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram, varões galileus. Quem está a falar agora é quem? Os anjos que estão diante de Cristo estão falando para o povo, para os discípulos. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para os céus? Para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Do mesmo jeito que vocês estão vendo esse Deus subindo, assim todo olho verá ele que se apresentando a segunda vez no seu retorno. É o que está dizendo aí. Estão admirados por quê? Esse Cristo que vocês estão vendo subindo é o mesmo Cristo que vai voltar e também será diante dos vossos olhos. Então, arrebatamento secreto, esqueçam isso. Vinda de Cristo de forma secreta, esqueçam isso. Pois a Bíblia diz que todo olho o verá. E os anjos estão dizendo aqui em Atos, assim como vocês estão vendo ele subindo, assim será a sua vinda, o seu retorno. Está escrito, né, papá? Será o seu retorno. Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 a 8. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está escrito. Vou repetir. Eis que vem com as nuvens. Quem virá com as nuvens? E todo olho verá. Verão quem? Até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra, os 4 cantos da terra verão e lamentarão sobre ele. Sim, amém. Cristo virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Arrebatamento secreto. Pega nessa doutrina, nesse ensino, gira. Joga onde? No inferno ou na fossa? Você escolhe. Amém? De acordo com o desejo do teu coração. Onde você escolher, lança esse negócio aí. Versículo 8. Quem está a falar é Cristo. Ele se apresenta aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até gostaria de cantar. Quando faço assim, a minha vida é outra. Cristo, seu retorno, sua vinda, vai ser diante dos olhos dos homens, sobre as nuvens. Pastor, e como é que vai ser o arrebatamento? Vamos subir no céu com essa carne? Pastor, como é que a gente vai se encontrar no dia do arrebatamento com Cristo na eternidade? Vamos viver com Cristo na eternidade como, pastor? Do jeito que eu estou hoje, da forma que eu estou hoje. Meu querido, a natureza corrompida, depravada, a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser no abrir e piscar de olho. Enquanto nós estivermos saindo da terra para o céu, ao encontro de Cristo, haverá uma transformação. E nós seremos. O corpo corruptível, será revestido do corpo incorruptível. Essa natureza vai morrer, vai ser destruída, enquanto estivermos nos ares a subirmos para estarmos com Ele. E a Bíblia diz que nós seremos semelhante ao nosso Deus. Se você aqui é feio, é feia, entenda.
Não se preocupa com aquelas pessoas que dizem, você é feia, você é feio. Não se preocupem. Você é lindo, você é linda. Sabe por quê? Porque a nossa alma não tem nada a ver com o nosso corpo físico. No meu corpo físico, no corpo físico onde eu vivo, eu sou arqueado e empinado, né? Parece um patinho andando, patinho humano. Eu, no princípio, quando era menino, eu dizia assim, lá na frente, quando eu tiver muito dinheiro, vou operar minha cintura. Porque sou muito empenado, pelo menos para empurrar essa parte aqui para frente. E vou endireitar. Mas hoje eu entendo que a alma não tem nada a ver com o lado físico. Se no teu físico você tem um nariz grande de batata rena, batata doce, entenda. O teu espírito, a tua alma, não tem nariz de batata, nem? Tem um nariz de quê? De Cristo. Amém? Então não se preocupa. É o meu físico que está o quê? Debilitado. Não se preocupa. A deficiência no físico, porque a minha alma é linda, é bela. E quando eu me encontrar com Cristo, vocês vão duvidar que a irmã celeste que estava na terra é a irmã que está no céu. Aquilo que Deus te arrebata por céu, você olha assim, Senhor Jesus, aquela moça linda, fofa, bonita é quem? É a irmã celeste, aquela mesmo, aquele ambuco lá na terra. A pisa-pico, né? Pisa-pico é como? Aquela que um pé sobe, um desce, ou um vai, outro puxa. É mesmo essa irmã, filho. Amém? Por quê? Não tem nada a ver. Nos céus não haverá pessoas deficientes. Eis que as velhas coisas já passaram e tudo se fez o quê? Já era. O Evangelho cuia. Seguir Cristo cuia. Vou repetir, burro é quem pensa que tem vida fora de Cristo. Tolo, nabo, lelé, cebola, mais alguma coisa. Amém? Amém. Mais alguma coisa. Quem pensa que sem Cristo vive, está perdido. Olha o que diz a palavra de Deus. No livro de Apocalipse 13, versículo 6. Calma, lemos tudo? É Apocalipse, já lemos, né? Apocalipse 13, versículo 6. Apocalipse 13, versículo 6 ao versículo 8. Vamos ver algo aqui, igreja. Voltado ainda ao povo santo na grande tribulação. Aqui a Bíblia está falando do governo do anticristo. E aqui a Bíblia está revelando, mostrando que o anticristo vai guerrear, o anticristo vai se levantar contra um povo santo. E eu pergunto à igreja, existe mais algum povo santo na terra fora do povo de Deus? Não. Existe? Não. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o anticristo vai guerrear contra um povo santo. Então, como é que se explica um arrebatamento se o povo santo... como é que se explica o anticristo? Um arrebatamento antes a grande tribulação e depois vem o anticristo para lutar contra uma igreja. Que igreja? Ele não vai lutar contra ele mesmo. Ele vai lutar contra um povo santo. Se tem um povo santo na terra é porque existe um Deus. Esse povo santo pertence a um Deus santo. Diz assim, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia. Quem abriu a boca em blasfêmia? O anticristo. Contra Deus. Aqui Deus não está minúsculo, está maiúsculo. Mostrando, revelando o Deus Todo-Poderoso. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam onde? No céu. Olha, duas referências. Ele vai abrir a boca em blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso e contra os que habitam onde? No céu. Então está a indicar, há uma seta aqui a indicar para alguma direção, né? E a direção é onde? É o céu. Damos sequência. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem é que recebeu permissão para fazer guerra aos santos? O anticristo. Então onde é que estão os santos? Na grande tribulação. Não está fora da grande tribulação. Só existe um povo santo. E o povo santo que tem na terra só pertence ao Deus Todo-Poderoso, a Cristo, o Nazareno, ao leão da tribo de Judá, só. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder
sobre toda a tribo, língua e nação. A Bíblia diz que o anticristo vai governar toda a terra. Povo, tribo, línguas e nações. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do quê? Do mundo. Uma observação. Repetidas vezes o Senhor Jesus me leva a tocar. Não, está tocando no mesmo ponto. E eu estou aqui a tentar esquivar, mas vou falar. Os que estão pregando que o arrebatamento vai ser antes, a grande tribulação, eles sustentam essa passagem bíblica com a Inquisição, as mortes que ocorreram na Inquisição. Dizem que essa passagem bíblica já aconteceu, já se cumpriu. E como é que eles defendem isso? Hitler, a Igreja Católica derramou sangue, mataram pessoas e não sei o quê. Os apóstolos que foram mortos por amor a Cristo. Dizem que o que está escrito aqui é voltado ao povo que morreu no passado, na mão da Igreja Católica, dos líderes católicos, nas mãos de Hitler e dos outros homens que passaram, imperadores, etc, etc. Nada a ver. Apocalipse significa revelação. Revelação de quê? De coisas futuras. Voltado aos tempos dos fins. Essa perseguição ainda não aconteceu. Buscam histórias, interpretações humanas, ligadas às teologias, para poderem defender o que a Bíblia, na verdade, não fala. O que não condiz com a verdade. Por quê? Porque o diabo é périto. O diabo nunca vai enganar ninguém sem usar a Bíblia. Porque quando o diabo se levantou contra Cristo, lá no deserto, o diabo disse, está escrito. E Cristo também disse, está escrito. E houve uma luta de titã aí, né? Onde um está escrito, o outro está escrito. O diabo não fez outra coisa, não sei usar o quê? A própria Bíblia também. Para poder tomar Cristo para ele. Mas não conseguiu. Amém? Amém? Glória a Deus. Só vai se perder aquela pessoa que não tem o seu nome inscrito no livro da vida. É o que está dizendo. Ele só conseguiu enganar aqueles que não têm um nome e nunca tiveram nome inscrito no livro da vida. A palavra escrito e inscrito é diferente. Tudo quanto está escrito apaga-se no eterno, mas tudo quanto é inscrito, está inscrito, é eterno. E o nosso nome não está inscrito, está inscrito no livro da vida. Amém. Não sei você, talvez você fique na dúvida, né? Se você está ou não. Pelo menos eu sei que meu nome está inscrito no livro da vida. Quem é o próximo? Amém. Ah, glória a Deus. Amém. Atenção. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Sabe o que nós vamos ver aqui, meus queridos? O povo que saiu na grande tribulação diante do trono de quem? De Cristo. A Bíblia fala de dois povos em Apocalipse. Um povo que está diante de Cristo que não vem da grande tribulação e um povo que vem da grande tribulação. Está aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Atenção, igreja. Aqui está a dizer que essas pessoas, apóstolo João, que escreveu a carta de Apocalipse, está dizendo, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Eu pergunto, uma pessoa sem o Espírito Santo consegue testemunhar a respeito de Cristo? Aí está. Aí está. Porque esse povo aqui é um povo que foi morto, é um povo que creu em Cristo, foi morto pela fé que tem em Cristo, eles foram mortos, e eles estão diante de Cristo. E João está testificando que esse povo, eles morreram porque eles testificaram, testemunharam Cristo. Então, sem o Espírito Santo, ninguém consegue testemunhar Cristo. Ninguém. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus.
e pela palavra de Deus, e que não adoraram quem? A besta! Está aqui escrito. O povo santo que não adorou a besta, pelo testemunho que eles deram a respeito de Cristo, da fé que têm por Cristo, lhes levou à morte. Amém? E eles vieram da onde? Da grande tribulação. Dando sequência. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, o anticristo, nem a sua imagem, não aceitaram o comunismo. E não receberam o sinal, não receberam 666 na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Amém? Amém. Esse povo veio da grande tribulação. Para finalizar, 1 Coríntios, o pastor disse que nós seríamos transformados, seremos semelhantes a Cristo. Quando acontecer o arrebatamento, seremos transformados nos ares e seremos semelhantes a Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao versículo 52. Versículo 51 ao versículo 52. 1 Coríntios 15, versículo 51 ao versículo 52. Diz assim a palavra de Deus. E eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como quem? Seremos como Cristo. Nem todos vão dormir, nem todos vão morrer. Pois no dia em que a trombeta soar, quem tem o Espírito Santo será transformado como Cristo, será semelhante a Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, igreja? Amém. O arrebatamento será visível e a igreja de Cristo estará dentro da grande tribulação. Doutrinas de arrebatamento secreto é mentira. Não existe. Não é de Deus. É heresia. Arrebatamento fora da grande tribulação é mentira. É mentira. O ouro tem de ser provado pelo fogo. Amém? Amém. Pastor, quero conhecer a Bíblia. Procura Cristo. Busca-o em oração. Não busca-o em teologia. Busca-o em oração. Pois o Espírito Santo tem a responsabilidade de guiar você, governar você, ensinar você. O Espírito Santo fala. Se revela-se pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Não abra mão da fé que tens em Cristo. Permaneça em Cristo hoje. Amém? Permaneça em Cristo hoje. Não abra mão de Cristo. Venha o que vier, permaneça firme em Cristo. Amém? Amém. Até aqui, palavra do Senhor. Amém.